Queridos marujos, então hoje recebemos aqui nosso querido Marcelo Falcão, que é gerente de operações. Gerente de logística. Gerente de logística e operações da Eldorado, que é uma empresa de celulose aqui novinha, fez 2 anos agora, né? 2 anos de... Um ano de novo terminal, mas já tá aqui em terminal. Santos há mais de 10 anos. Olha aí, tá vendo? Então, celulose. Mas ele nasceu, na verdade, com uma carreira de estivador, né? Passou por vários terminais, tem essa carinha de novinho, mas tem mais de 30 anos de carreira. Então, contou aqui pra gente perrengues que passou, falou de um operário do navio fazendo a Operação Tarzan, pra você saber o que é, você vai ter que assistir até o final. Então, acompanhe esse episódio até o final pra conhecer as peculiaridades de Marcelo Falcão, beleza? Muito obrigada, gente. Ah, e não se esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal e curtir, né? Porque toda essa história aqui merece uma curtidinha ou um comentário. Se você trabalhou com o Falcão e tem perrengues pra contar que ele não contou, comenta aqui pra gente, beleza? Fala, Marujo querido, bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast. Agora demos início aos trabalhos. Muito bem-vindo a bordo, muito obrigada por sua companhia. E agora eu quero falar especialmente com você. Ah, olha só como ele tá treinado. Corte de câmera perfeito. Porque já estamos com a experiência de 100 episódios aqui gravados, queridos marujos. Salva de palmas para nós. E nesse 100º episódio recebemos aqui Marcelo Falcão. Nossa, quase que não sai, hein? Gente, foi com emoção, deixa. Marcelo... Não é do Rapa, não, tá? Não é do Rapa. Gente, mas antes da gente apresentar o Marcelo, que tem uma experiência, assim, gigantesca em terminais portuários, como sempre, quero agradecer a sua audiência aqui conosco e agradecer os nossos patrocinadores. T2S, nosso querido container aqui de baixo, ó, lindo, maravilhoso. Tecnologia e software para o setor portuário e muitas outras soluções, como ERP, o Data Recintos, tem muitas soluções aí da T2S que você pode contar, que está aqui representada hoje pelo meu amigo Ricardo Pupo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer. É o 100º episódio que você participa? Não, quase, né? Não, muitos eu não consigo participar. Alguns. E também quero agradecer a nossa querida Logcomex, que é uma empresa especializada em Big Data para comércio exterior. Você precisa de inteligência de dados, precisa de estratégia para a sua empresa, conte com a Logcomex, beleza? E falando de terminais, falando de porto, uma pessoa super mega experiente, Marcelo Falcão. Muito obrigada pela sua presença. Olá a todos, eu que agradeço, Ellen, Ricardo, pela oportunidade. E a gente bateu um papo aí, trazer um pouquinho da nossa vivência, né, nossa experiência. Estou à disposição. E muitas histórias para contar, né? Pequena experiência, Pequena experiência. Tava vendo agora Passou por alguns pequenos terminais. Tá vendo agora há pouco no LinkedIn? 32 anos. Você faz o quê? Você dorme no formol? O que você faz? Eu não sei, cara. Eu tô para descobrir. Viu? Parece novo pra caramba. Não é? 32 anos de experiência, não é de idade. De Porto. Fora outros... Eu tive outras experiências. Então vamos começar pelo começo. Conta pra gente como foi teu início de jornada. Porque você falou que não começou no Porto, você teve outras experiências. O que você fazia quando era menino? Eu comecei com 13 anos e fiz de tudo um pouco, né? 13 anos? Meu pai sempre me desafiou a buscar o meu dinheiro, então eu trabalhei em quitanda, posto de gasolina, supermercado, fiz carreta, fiz de tudo um pouco, que pra mim foi uma baita de uma bagagem, né? No sentido de dar valor ao suor. Você ia pedir mesada e ele falava que não. Não, meu pai pedia dinheiro pra ir pro baile, né? Na minha época era discoteca, né? Acho que a turma nem sabe o que é isso, mas... Também não sei. Eu ia, a turma, vamos pra discoteca, vamos pro baile. Aí, precisava de um dinheiro, hoje é coisa de R$20, R$30. Eu pedia pro meu pai. Nem pensar. Hoje é segunda-feira, tu vai quando? No sábado? Então, assim, tu tem até sábado pra buscar esse dinheiro. De forma honesta, né? Então ele dava algumas dicas, mas o bom é que meu pai dava umas dicas. Aí eu sabia o caminho que tinha que traçar. E eu como que seguia, né? Então, assim, eu trabalho desde os meus 13 anos. Tô com 53, então 40, né? Uau. Mas pro INSS, 35. Registro mesmo? Carteira 35. Mas no Porto eu estou há 32 anos, né? A minha família toda é de portuário, né? Então, assim, eu sou a 3ª geração de portuário. O meu avô paterno era estivador, meu pai trabalhou 30 anos como estivador. O meu pai entrou na antiga CDS, né? Companhia Docas de Santos, depois virou Codesp. Também trabalhou quase 30 anos. E aí, assim, a minha formação é ciência jurídica, né? Não vou dizer que eu sou advogado, eu sou bacharel em Direito, que era um sonho de garoto. Né? E eu consegui realizar esse sonho. Por quê? Fiquei curiosa. Não sei, sabe assim, não sei. Ser bem honesto, era uma coisa que eu tinha na cabeça e aí foi.
E aí eu concluí o meu sonho, né? E assim, o direito me ajudou para tudo. O direito, eu já dou Nunca. Não, porque enquanto eu fazia a faculdade eu trabalhava no porto, né? Então assim, é o mosquitinho do porto, quando ele pica, né? Assim, é bom. É difícil sair. Eu conheço poucas pessoas que falam assim, não quero isso pra minha vida. E muda de carreira completamente. Não conheço, não conheço. E aí foi seguindo a carreira. Então, nesses 32 anos, né? Pra quem não conhece a história, houve uma transição entre a Codesp e as empresas privadas, né? Que foi entre meados de 93, 95, e se formou uma força supletiva. O que seria essa força supletiva? Faltava mão de obra do ente público, né? Que era a Codesp. E tinha muita demanda, então, criou essa força para complementar, né? Suplementar a falta de mão de obra. E eram os filhos dos doqueiros, esse era o termo que era o funcionário de Codesp. Sim. E a preferência era para os filhos, sobrinhos. Eu e meu irmão entramos. Assim, eu entrei e não saí mais. Aí eu trabalhei... as pessoas não acreditam, mas eu posso até mostrar minha CIP aqui. Eu sou estivador. Olha. Fiz pouco tempo de trabalho de estivador. Trabalhei na Capatazia, no Sintraporte. Depois eu fui para o Sindaporte Administrativa. Trabalhei no Tefer, antigo Tefer, onde ali era uma área de fertilizantes. Ali foi um aprendizado. E fui para o Tecom, onde hoje é a Santos Brasil. Fui pra Isso lá, era mais ou menos que ano? Antes até de ir pra Libra? Antes de ir pra Libra. Então, a minha vida no Tecom foi em 93. Tinha acabado de ser privatizado. Não, privatizou em 97. 97. Aí eu fiquei lá de 93 a 95. Então, assim, a força supletiva fazia de tudo. Onde estava faltando aquela mão de obra, você ia. Encarregado de navio, pátio, armazém. Então, você ficava ali para atender. Tinha trabalho todo dia. Então, você ficava complementando. Isso foi uma baita de uma bagagem para mim, né? Porque eu fiz de tudo um pouco. Eu só não operei equipamento. Então, assim, se você tinha vontade de aprender, essa foi uma escola para mim. E aí, com a Lei 8.630, né? A primeira empresa privada, né? Assim, vamos assim dizer, na área molhada, foi a Libra Terminais, né? Em 95, aí o coordenador do Tecom, José Luiz Gomes, não sei se vocês já ouviram falar, conhecido por Gomes, é uma lenda também no Porto. Ele foi convidado para gerenciar e tocar o terminal da Libra, né? Montar o time. E aí ele falou assim, vou levar uma garotada, vou levar o pessoal que já tem mais bagagem, mas eu quero sangue novo. E eu fui levou 5 pessoas, eu fui 2 5. E de novo, né? Eu fiquei durante 17 anos. Aí você pegou Greenfield mesmo? Estavam começando a operação? Sim, do zero. Terminal 37. Nossa. É legal isso aí, né? Era um terminal, era um container de escritório. Então você fazia o trabalho de pátio, gate, documentação. É o que eu falo, hoje eu não vejo mais essas oportunidades. Então, assim, eu tenho que agradecer a fase que eu vivi. Eu tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Mas assim, eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito. Então, desde documentação, a operação, a planejamento operacional, a questão de armador, atracação. E aí a minha história na Libra foi durante 17 anos, né? Então assim, eu passei por inúmeras fases. Fui para a logística, voltei para terminais. E saí da Libra em 2012 como gerente de terminais, né? Gerente da unidade. Foi uma iniciativa minha, né? Na época o diretor de operações, o Roberto Teller, ele tinha acabado de chegar. Também, temos episódio eu vi com o podcast ele. dele. Um grande amigo. Também, infelizmente eu trabalhei muito pouco tempo com ele, mas assim, o pouco tempo foi enriquecedor. Quando eu decidi sair, ele, tá louco? É por minha causa? Por que tá acontecendo? Isso aqui, cara? Ele ficou me cozinhando durante um bom tempo. Eu falei assim, ó, eu não tenho nada em vista, eu quero sair para dar uma oxigenada e quero aprender coisas novas. Eu estava muito tempo na mesma empresa, né? Uma cultura única, eu queria aprender outras coisas. Aí ele, não, vou procurar um substituto. Eu acho que nós ficamos 6 meses aí discutindo, pra você ver. Aí um belo dia eu falei pra ele. Ele ficou me enrolando pra ver se eu mudava de ideia. Aí eu falei assim, não, agora eu vou embora. Aí eu fui embora, aí entrou um substituto, também é um cara conhecidíssimo, um irmão meu, Ricardo Viana, não sei se vocês já ouviram falar. Hoje ele é diretor da CMA-CGM, tá lá em Fortaleza. Ah, sim. Eu quase entrevistei ele quando eu fui agora. Ele é, assim, foi o que o Marlon conversou, ele conseguiu contato. É um cara que também tem outra bagagem, assim, sensacional. Começamos praticamente juntos, né? É um irmão. Legal. E aí eu falei, agora eu vou dar uma descansada, a minha ideia era ficar 1 ano, assim, curtindo a vida. 2 meses depois eu fui pra Santos Brasil.
Um ano se torna 2 meses. Assim. Pensa que precisa de um ano, né? Mas não deu. Já 2, 3 meses Oxigenou, depois. pronto. Nossa. Já dá vontade de fazer alguma coisa. E o legal quando eu fui para Santos Brasil, né? É outra escola, é outra cultura, né? Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. É cultura, né? E aí você tem que trazer para si aquilo que agrega valor para você, né? E eu fiquei na Santos Brasil 3 anos. 2 anos em Santos e 1 ano no Pará. Durante esses 2 anos, eu fiquei cuidando da parte de processos operacionais, né? Eram projetos estruturantes e melhoria de processo. De novo, outra escola, né? Outra bagagem, assim, foi assim na orelhada, né? Como o pessoal diz. Pô, tu tem cacoete, pô, tem conhecimento, vamos lá, a gente vai tocando. E assim, deu alguns frutos, né? Teve acertos e erros, faz parte do jogo. E aí, no meu 3º ano, me apareceu a oportunidade de ir para Vila do Conde, lá no Pará. O Caio Morel. Estamos precisando pra gente dar uma reestruturada lá, precisa dar uma reorganizada, né? Trazer um outro viés. Que ano foi isso aí? Rapaz, acho que foi 94. 94? 94. Caramba. Foi, eu fiquei 1 ano lá, 94. Acho que foi meados de 94, saí em 95, é isso aí. Não, mas não era da Santos Brasil ainda. Santos Brasil. Já era da Santos Brasil? Já era 100% da Santos Brasil. Aí tu foi com família e tudo? Não, fui com família e tudo. Fui com família e tudo. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano. Eu tinha um projeto de tocar lá, de ajudar a organizar durante 2. Era o combinado. Mas aí a família não se adaptou, né? Calor. Não, porque a família, a base, né? Que tava aqui, mãe. Exato. Sim, complicado. Mas aí eu falei assim, tem como voltar? Eu falei, agora não. Mas eu falei, se aparecer alguma oportunidade, eu vou ter que voltar, né? Tu tem que pesar o que é família e trabalho. Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Aí apareceu a oportunidade na BTP, né? Marcelo Patrício. Eu gosto de citar nomes porque eu gosto de reconhecer as pessoas que me ajudaram, né? Sim. Então, esses nomes que eu cito, assim, foram pessoas que me deram bastante bagagem, né? Vai faltar alguns aqui, eu peço até perdão, que é muita gente. Aí o Marcelo Patrício Aí falou... eles comentam aqui no vídeo e falam, faltou eu. Não, assim, cara, eu só tenho a agradecer. Eu sempre tive esse negócio, cara, eu tenho que aprender, eu não sou o dono da verdade, eu tenho que aprender. E muitas pessoas me ajudaram. Aí, conforme eu tô contando a história, eu vou lembrando das pessoas que me apoiaram. Aí o Marcelo Patrício, que hoje está na Santos Brasil, ele falou, tô tocando um negócio aqui, preciso estruturar uma área de planejamento. Vamos? Eu falei, vamos ver se... Eu falei, cara, meu negócio é execução. Eu gosto do game, eu gosto de estar na área, eu gosto de estar com gente. Mas tu sabe fazer, tá legal. Eu fiquei 7 anos lá. Aí durante esses 7 anos, 1 ano e meio, montamos lá o time de planejamento. E tá lá até hoje, tá tocando. Né? Eu sou lateral direito, não vou pra jogar pra esquerda, eu até engano, mas depois eu tenho que voltar pra direita. E aí eu fiquei lá mais 5 anos e meio. Então eu fiquei 7 anos na BTP, tocando alguns projetos, assim, também foi um aprendizado. Outra cultura diferente, sócios diferentes. Eu trabalhava numa bandeira branca, quando fui para um terminal que, né, tem o dono, é diferente, é uma pegada diferente. Apesar de ser a mesma carga, o mesmo modelo, é diferente. Sim. De novo, bagagem, né? E aí, saí de lá no início de 2022... Mas é legal que você aprende várias culturas diferentes, fica Exato, mais cara. versátil, né? Eu achei que eu ia aposentar na Libra, né? Mas aí quando eu tomei a decisão de sair, porque agrega bastante. Sim. Como eu falei, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Tem empresas diferentes. Sim. E aí eu fui pra... Aí também, de novo, né? Fiquei acho que 3 ou 4 meses. Aí me apareceram 2 oportunidades. Uma voltar pro container e outra pra celulose. Aí eu falei, não vou encarar. Vou aprender algo diferente. E tô aí. Hoje é dia 5, né? A gravação é 5, mas vai ao ar de 11. Hoje é dia 5. Hoje eu tô fazendo 2 anos exatos de Eldorado, né? E assim, aí de novo, agradecer o Flávio, né? O Flávio Rocha. Eu chamo Flávio Costa Rocha, Flávio da Rocha Costa. Que acreditou, né? Assim, ele vem incentivando bastante. Eu tenho o meu viés, mas de carga eu conheço muito pouco. Eu conheço de gestão, conheço do modelo operacional, do porto, né, os viés do porto. E a gente vai trocando essa experiência, essa ajuda, né? Então, assim, para mim tá sendo bastante gratificante. Não tenho do que reclamar da minha trajetória profissional. Não tenho arrependimentos. Faria algumas coisas diferentes, faria, mas assim, não tenho arrependimento, não. Aprendizados, né? 32 anos bem vividos, assim, cara. Errei muito. Mas também acertei, né? Então, e é isso aí.
A vida é assim, é dia regaceiro, né? Só precisa exatamente. acertar de vez em quando, né? É. Não pode só errar também. Não pode né? errar todo dia, sempre. E o mesmo erro, né? Cometa erros diferentes, né? Isso mesmo. Cometa erros A diferentes. variada, vamos dizer. Mas e celulose é mais tranquilo de trabalhar do que container? É mais difícil? Quais são as Como é que principais é? Quais são as diferenças, diferenças aí? Não pode molhar. Assim, né? Porque do O ponto de vista do container... software, o container é muito mais complicado que qualquer carga É? geral. né? Mas Eu achei que era mais fácil. Não. Não, assim... Porque assim, a pilha de celulose, quando você tem que entregar, não interessa o que tu vai entregar, entendeu? O container, E de cada baixo. um tem uma- características diferentes, né? Assim, um Entendi. exemplo, a celulose, Entendi. você separa por tipo de produto, né? E tem uma outra característica, eu falando um pouco como o Eldorado, né? Uhum. É o terminal, a carga é do dono do terminal, o exportador. em todos os casos é assim? É o... Sim. Assim, olhando no Brasil, sim. O container são diversos exportadores. Eu tratava o exportador como cliente, né? Então, imagina, são diversos clientes. Tem outra característica. E a carga é unitária, né? O container que está embaixo, se você tem que tirar todos os de cima para entregar aquele. Exato, Ricardo, exato. Assim, a celulose você trabalha por produto, cada negócio tem uma especificação diferente, né? 3, 4 produtos, com capa ou sem capa, que é uma embalagem, né? Então, assim, para efeito de segregação é muito mais tranquilo, porque o exportador é único. No container, assim, você tem centenas de exportadores e importadores. E aí tem uma outra característica. Você tem que segregar por tipo de container, se é de 20 ou de 40, se é high cubic ou dry, se é reefer ou IMO. Sim. Importação, Existem exportação. faixas de peso. Então, assim, Sim. os terminais normalmente hoje trabalham com uma média de 5 faixas de peso. De 0 a 10 toneladas, de 10,1 a 20. Por quê? Quando você tem a operação do navio, o navio e o pátio não é como um carrinho de supermercado. Eu faço essa analogia para quem não conhece Porto. Um carrinho de supermercado. Quando você anda no supermercado, você vê. Tem aquelas pessoas que segregam produto de limpeza de alimentício. Tem gente que joga de qualquer jeito. Sim. Navio não é assim. Você tem que segregar produto de limpeza, peso. Normalmente você coloca o mais pesado embaixo. Você não coloca o tomate em cima da abóbora no pacote, né? Você coloca a abóbora e o tomate em cima. E o conceito é esse. É esse. Você tem que respeitar peso, tem que respeitar característica, tem que respeitar porto. E além do mais, no navio você tem que respeitar o stack weight. O que é stack weight? É o limite de peso daquela bay. Né? E aí a gente fazendo uma analogia com o passado, né? Quando eu comecei no TECOM na época da força supletiva, a minha função era mapeador de quadra. O que era mapeador de quadra? Com mapa, eu ia lá, 6 horas da manhã, começava das 6, terminava às 11. Eu ficava mapeando uma quadra. E depois eu ia No papel. no papel, 1900 no lápis, lapiseira e borracha. E assim, e aquele papel, o que não mudava, eu ticava, o que eu mudava, eu não ticava. Aí eu chegava depois, umas 11 horas da manhã, sentava na minha mesa e ficava atualizando. Eu jogava o número do container e a localização. Olha só a evolução tecnológica. Que não tinha ainda, né? Os leitores, né? Assim, coletor, tinha assertividade? Não tinha nada disso. Se chamava BRO. Era boletim de registro de operações. Então, quando tu recebia um caminhão de exportação de rua, tu anotava tudo, né? Número do container, a localização, o caminhão, E aquele documento depois tu tinha que ir lá e lançar. Assim, era assertiva? Óbvio que não. Tinha referência. Mas era aproximada, era referência. A referência, não era assertividade, né? Aí você vê hoje, né, a questão da evolução tecnológica. Eu passei pelo sistema Cosmos, né? Não sei se você já ouviu falar do Cosmos, que era belga, né? Depois virou indiano. Não sei nem mais se existe. Existe, mas não é mais comercializado, é só da Eurogate. Ah, ok. Olha só, nada como falar com um cara de tecnologia. Não é? Depois fui para a Navis, né? O Sparks. Trabalhei com a RBS. E assim, todos esses stores, né? Esse sistema de operacional. Você saiu da BTP antes de trocarem para Não. a Cyberlogitech? Não, eu tava lá Então tu pegou a Cyberlogitech peguei também. a Cyberlogitech. Bomba. Bem lembrado, Ricardo. Desculpa. Então A são gente tem tantos. episódio gravado com quase todos eles, né? Tem o da Naves, tem o da Cyberlogitech ainda não, né? RBS, Cyberlogitech ainda não. Eu trabalhei com quase todos que passaram pelo Porto. E assim, aí você vê, né, assim, a evolução. Hoje, a gente recebia um container de rua, você pegava uma minuta, aí eu olhava o porto, olhava se o gate estava aberto, se não estava aberto, falava pro motorista assim, meu irmão, então é só amanhã. Olha só o desperdício que tinha. Hoje não, tem um agendamento, né? O camarada ele só vem pro terminal porque ele não vai chegar lá sem Da agendamento. viagem perdida, né? Acontecia muito, amigo. Tinha aquele motorista que dava um migué, né? Vamos dizer assim. É. Não. Amanhã, não tá aberto. Aí você pegava, via o peso, às vezes aquele peso não estava correto. É.
Aí você pegava assim naquele mapão que eu falei pra vocês, A né? cancela não abre, é mó treta. Aí você anotava, colocava a localização no documento do cara, entregava, ele entrava, aí o conferente lá pegava, olhava e armazenava. Olha só, e depois o mapeador, que era meu papel, mapeava para ver a assertividade da quadra. Hoje, assim, você vê um TOS, você tem que só ter cuidado de parametrizar, setar as informações de forma assertiva. Sim. Que é tudo automático, né? Isso que você fazia de mapeamento é o que chama de Yard Planner hoje? Não. Não, o Yard Planner Você na minha fazia época era depois que já- sequenciador, era armazenador, que era o cara que planejava o que Uhum. ele ia colocar preparar o pátio. Eu era o cara que ia fazia... conferir. Ia conferir, era um Aham. conferente. Mas Sim. também fiz trabalho de Yard Planner também, tá? E assim, hoje, faz um agendamento, você já deixa aquele navio X, que vai abrir o gate amanhã, já parametrizado no sistema, quais são os blocos que você vai colocar. Ele agenda, quando chega no gate, pesa, faz todo o processo de vistoria, daqui a pouco o sistema fala ali, ele critica, ali pode, vai para lá. Não, ali tem carga demais, vai para o plano B. Assim, não, assim, meu amigo, é outro mundo, né? É outro mundo. Sim. Produtividade. E com a operação com o celulose, como que é? A operação de celulose, ela tem as suas inovações, né? Hoje... Tem variação de tipo também? Tem, mas é muito mais simples do que o contém. São poucas também, né? Não, são poucos. Você tem tipos de produto, né? Tem com capa e sem capa, né? Hoje, assim, falando pela Eldorado, né? Hoje a nossa fábrica é em Três Lagoas, né? Em Mato Grosso do Sul. E tem uma área de expedição, tem a fábrica, produz e vai para a área de expedição. A área de expedição, ela faz a distribuição da carga, né? Para Santos, porque também a gente tem outras operações no Sul. E o motorista, ele sai de lá por um agendamento. Aonde mais tem terminal além de Santos? A gente tem no Sul, em Paranaguá, Itapoá, Navegantes, Itajaí. Só pro Sul. Nordeste que não tem. A gente tem uma operação em Jundiaí, né? Que a gente chama de Tiju, que ele vai de caminhão até lá, faz a estufagem e depois ele vem por trem. Mas é Porto Seco? Não só armazenar? Exato. Ele vem para Santos de Brasil e para Deep World, né? E já vem estufado só para fazer a armazenagem e depois o embarque no navio. Mas de Mato Grosso para cá vem como? Caminhão mesmo? Hoje é caminhão. Hoje é caminhão. E essas linhas de trem que no governo anterior começaram a construir e tinha, acho que... Assim, hoje a gente vê muita notícia, né, da questão da ampliação da malha ferroviária, né? Existe um plano, né? Tem a FIPS, né? Hoje existe a FIPS, que faz todo o gerenciamento aqui do Porto de Santos. Assim, tá para acontecer bastante coisa. Assim, a ferrovia, ela é uma realidade. Vai acontecer. Vai acontecer, assim. Se você fala assim... Mas no curto prazo ou... Médio prazo, médio prazo. Eu acredito bastante, né? Porque não tem alternativa, né? E o quanto impacta na operação de vocês? É benéfico? É benéfico em vários sentidos, né? Em questão de agilidade, aí onde eu vou entrar na questão da evolução. Em questão de agilidade, em questão de sustentabilidade, em questão de mobilidade, né? Assim, preço também? Também. Diminui o custo? Também. Depende do volume, depende da negociação comercial, né? Então, assim, não dá para cravar que o preço vai ser menor. Porque você tem que colocar no pacote todas as vantagens, né? Então, tu imagina, né? Assim, o tanto o fluxo que hoje já não é fácil, né, em Santos, por ferrovia. É lógico, vai ter operação com caminhão? Não tem como não ter. Não tem como você trabalhar somente com segmento. Porque problemas existem todos. Quem tem um, não tem nenhum, né? E pra gente, então, te respondendo, Ricardo, eu enxergo a médio prazo tudo isso acontecendo com bastante ênfase. Porque já estagnou, né? A questão de mobilidade já estagnou. Então não faz sentido não ter. E você vê ali no porto, né? Quem tá sempre andando no porto, você vê as obras de questão de ferrovia. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Não, e fora do terminal, a região precisa demais, né? Exato. Demais ali. A malha rodoviária. Sim. Exato. E em questão de eficiência operacional, a ferrovia ela é muito mais rápida, né? Porque você coloca toda aquela composição, já deixa preparada e você vem com pórticos, já vem fazendo a descarga, né? Então, assim, tu tem uma... eu gosto de trazer em grandeza, né? E eu gosto de colocar como referência o terminal onde eu opero. A mesma quantidade de celulose que a gente opera hoje, por dia,
com ferrovia, você faz em 6 horas algo que você faz com caminhão em 24 horas, né? Então, assim, Caramba. é muito mais produtivo. Problema com roubo de carga vocês não tem, né? Uma carga que não tem. Não, é avisado, né? não. Ela vem em como fardo? Ela é breakbook, né? Ela embarca como carga geral. Existem operações com container, mas é muito mais para o sul. Em Santos é um volume muito pequeno. Eles vão pelos terminais, passam por scanner, eles seguem todas as questões de normas, né, de security, né? Sim. Você tem uma formação em direito, né? Isso. Pô, tô roubando aqui. Vai ficar à vontade, velho. Acho que eu tô falando Daqui a muito, pouquinho né? eu Não, converso, perguntem. né? Não, assim Você é formado em direito, mas trabalha com operações. O quanto, eu fiquei curioso para saber o quanto que ajudou na tua carreira essa formação em direito. Eu acho que ajuda bastante. Né? Não, total, né? Total. O direito ele serve para tudo, né? Sim. Quando a gente fala em direito, tem básico, penal, trabalhista, portuário aduaneiro, marítimo aduaneiro. Mais difícil você ser enrolado. Contratos, assim, traz uma bagagem. Quando você vai ler um contrato, quando você vai fazer alguma discussão com relações sindicais, você tá um passo à frente, né? Você consegue entender o que o outro lado tá falando. O direito ele serve para tudo, né? Então, assim, eu não me arrependo de ter tomado a decisão de ficar na operação. Até porque eu sou acelerado. Eu falo a beça. Então, assim, eu no direito acho que eu ia me frustrar, né? Porque tem uma cadência diferente, né? Tem um tempo de espera, tem do muito nada do rito, processo. é rito demais. Tem uma cadência diferente. É outra pegada. Todo cerimonial, né? Tem todo uma... tem outra pegada, Então, assim, eu acho que eu tomei a decisão certa. Mas é um setor que tem muitas amarras, assim, como o setor público, né? É muito órgão, com decretos e coisa e tal. Acho que a formação de direito ajuda a lidar melhor com essa regulamentação toda que existe, né? Exato. Sim. Que é complexo. Para exportação tem algum órgão anuente específico para celulose? Tem. Você... Não, além da... Não, tem. Sem seus intervenientes normais. Tem é mapa? algo similar. Não, no mapa não. Mas, assim, você trata com Siscomex. Sim. Você tem que gerar presença de carga, formação de lote, né? Os então, intervenientes tradicionais. as entradas são as mesmas, né? Talvez durante elas mudem, a complexidade é um pouco diferente. Né? Mas, assim, é o que você falou, Ricardo. O direito ajuda no regulatório, ajuda com negociação com autoridades, assim... Dá uma diferença. Você vê de forma diferente, entende diferente. E até para prever problemas, né? Tipo, será que pode tal coisa? Não, porque tem um... Exatamente. Né? Mesmo que você não esteja se obrigando a se atualizar na questão das legislações, você sabe que pode dar algum problema porque, né? Você já viu um case sobre isso, já viu uma legislação de penalidade. Uma coisa que me ajudou bastante, né? Quando eu me tornei gestor e responsável por contratos, quando você vai ler um contrato, você olha no detalhe, né? Uma vírgula muda uma vida, né? Então, assim, é outra coisa que ajuda, né? Então, assim, quem não tem esse conhecimento, já passou pelo jurídico. Exatamente. Então, assim, você olha no detalhe. Você vê os pontos cegos, né, de uma negociação. Você interpreta de forma diferente, às vezes uma palavra fala assim, pô, no mundo jurídico tá ok, mas na prática é diferente. Então, assim, pô, vamos amarrar colocando mais um outro item para poder deixar as coisas muito mais... um parágrafo aqui, uma explicaçãozinha, sem dúvida, para não ter discussão no futuro, né? Deixar as coisas mais claras. Imagina. Então, a vivência operacional com o direito, ele casa muito bem. Agora, falando desse negócio de se precaver de problemas, eu queria fazer as perguntas que a gente adora, que são os perrengues. Porque são 30 e poucos anos de experiência, deve ter muito perrengue para contar, né? Tem histórias engraçadas, perrengues, com o sistema, ou com o contrato, ou com carga, ou... De preferência as engraçadas. Né? As engraçadas são legais. Notícia ruim a gente tem tido muito. Assim, os perrengues que eu passei na vida, assim, não são engraçados, mas são desafiadores, né? Um exemplo, o sistema, né? Eu passei por vários go lives, né? De quando troca o TOS. Eita. Falar mal do sistema, hein? Não. É assim, Ricardo. Deixa eu fazer uma conta de padaria aqui. 1, 2, na Libra passei São por vários 2 terminais. go lives. Eita. Eu passei por 4 go lives, né? Assim, bruscos, né? Assim, de terminais de grandes proporções. Explica para os leigos o que é um go live. A gente já falou aqui várias vezes, mas sempre tem um seguidor novo. Assim, deixa eu tentar explicar. É você apertar o botão verde e falar assim, agora começa. Valendo! Trocou. O sistema antigo tá no lixo e agora tem que funcionar 100%. É isso. Porque a expectativa é essa, quando né? Troca de sistema. Né? Porque a gente vem se preparando antes, fazendo testes, treinando as pessoas, né? Qual é a expectativa? É que
o negócio vira e flua. Mas a pergunta para botar fogo no negócio, é mais difícil quando há problema no sistema ou mais difícil o ser humaninho aprender, quebrar a resistência de, putz, agora tem que fazer diferente. Tu quer que eu seja sincero? Eu acho que as duas coisas, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala em problema no sistema, quem está tratando do problema do sistema tem um time. O pessoal que é de operações é um outro time. É um outro time. Né? Então, assim, existe uma ansiedade quando dá problema em sistema de se resolver. Porque tem 500 caminhões esperando, 2, 3 navios ali parados, né? Mas não melhorou um pouco isso? Porque agora com o TikTok, às vezes os caminhoneiros não fica ali, gasta mais um tempinho. Eu ia chegar lá, né? Assim, o que melhora, né? É que a pressão assim, pro terminal, a pressão exato, é muito grande. porque tu tem que dar o resultado, tu tem contratos a cumprir, né? Tu tem penalidades monetárias, né? A cumprir, né? Além de imagem, né? Mas assim, eu vejo uma evolução hoje, né? No Porto, que hoje tudo tem plano de contingência, né? Então, assim, tu tem que estar preparado que se o sistema deu um problema, tu volta pro modo antigo, né? Papelzinho, eu vou te chamar com A3, né? Exatamente. Não, mas exato. Tem que ter essa combinação. E quando você tem um plano de contingência amarrado num procedimento, time treinado, aí você espera, tu fala para a pessoa de TI, quanto tempo mais para voltar? 15 minutos. Deu 20 minutos e você já vira a chave. Quem é que te fala 15 minutos? A gente nunca fala isso. A gente nunca fala 15 minutos. A gente sempre fala em dias. Começa por aí. Não, eu nunca tive essa experiência de dia, mas eu tive experiência em 1 hora. Né? Brincadeira. Em 1 hora. Aí você espera, né? Porque assim, quando você muda o plano para o plano de contingência, para voltar para o sistema, você perde um tempo. Então, às vezes, vale a pena você esperar essa 1 hora. Depois você tem que registrar tudo retroativamente. É mais trabalhoso. A operação, ela continua, mas depois dá um trabalho. Sim. E existe um risco de faltar informação. Então, assim, hoje os terminais, assim, dos quais eu trabalhei, né, e os que eu conheço, eles estão preparados para isso, né? Então, assim, dá um problema, você tem um plano de contingência. Sim. Então, a operação, ela pode até se tornar mais lenta, mas ela não para. Sim. Ela não para. Sim. E, assim, essas foram experiências, assim... de emoções. Assim, estressantes, né? Principalmente nos primeiros, né? Do primeiro, segundo, aí do terceiro e quarto você já tá mais tarimbado, com mais musculatura, mais preparado, e as coisas fluem bastante. Mas esse é um dos perrengues. Outros perrengues que a gente passa, né? Quando você é um gestor de terminais e lida com muita gente, eu faço sempre analogia com família, né? A gente estava conversando antes do início do programa, de família, de time, de futebol. Pô, quando tu tá fazendo aquele churrasco, tem 20 pessoas lá, mas daqui a pouco sai uma treta, né? É normal. E tem que ter aquele mediador, aquele cara. E o gestor, o papel dele é esse, né? Mediar, ser justo, não ficar abrindo concessões, porque quando tu abre aqui, daqui a pouco generaliza, tem que ser justo. Tem que ser justo. Manter o equilíbrio ali. Exatamente. Então, assim, os grandes desafios que eu tive, assim, foram... Eu passei pela Lei 8.630 e a 12, né? 12.815. E da 8.630, né? Não estou fazendo julgamento de quem está certo, quem está errado, quem é justo, quem é justo. Eu estou dizendo do fato. Sim. Foram momentos históricos, assim, de mudança, né? Do Porto de Santos que foram nervosos, né? De paralisações. É verdade. De conflitos. Foi 2013 que teve greve dos caminhoneiros? Não, teve 2018? Essa daí foi assim... Mais leve. Eu vou dizer por mim, né? Assim, eu já estava mais preparado, mais acostumado, vamos dizer assim. Mas lá, eu sou péssimo para datas, tá? 2002, se eu não me engano. Foi quando teve alguns conflitos, né, com a mão de obra avulsa, em questão de redução de equipe, modelagem operacional. Faz parte do jogo. O capital do trabalho é isso no mundo inteiro e eu vou morrer, vou nascer de novo e vai continuar do meu jeito. Faz parte do jogo, não tem jeito, né? A gente tem que ter habilidade, respeito um com o outro, né, de chegar num bom termo. Relações capital e trabalho, ela tem que ter a relação ganha-ganha. Não dá para um ganhar e outro perder, né? Senão vai ter conflito pro resto da vida. E foi um momento difícil que era uma modelagem, né, operacional, tipo o Codesp, era um ente mais público, começaram a entrar empresas privadas com uma modelagem diferente. Então, assim, foram conflitos, assim, de você não vir uniformizado, de dormir na empresa. Assim, dormir na empresa? Porque existiam conflitos, né? Então, assim, foram histórias
Foram histórias, assim, acho que para os dois lados, assim, difíceis, mas com aprendizados, né? Acho que para os dois lados. Hoje eu tenho pessoas que têm do outro lado, tava do outro lado, que são minhas amigas. Hoje, assim, de novo, né? Tá tudo bem agora. Faz parte do processo, né? A gente nunca pode levar para o lado pessoal. Existem bandeiras a ser defendidas. E é como eu falo, né? É o que eu defendo, né? Assim, a relação ganha-ganha. Essa situação que você está falando foi aquela que os terminais privados estavam querendo... Redução de equipe. Redução de equipes e a utilização da mão de obra que não fosse do órgão. Exatamente. Foram vários conflitos. Né? Então, assim, todo esse conflito, relação capital-trabalho... Porque os TUPs tinham essa prerrogativa, mas os terminais privados de concessão não, né? E aí eles queriam... É o que eu não lembro os momentos, assim, como eu falei, por data eu sou péssimo, né? Foram vários momentos. Eu acho que foi em 2013 mesmo. Foram vários momentos. Aí teve também aquela situação da paralisação dos caminhões, dos caminhoneiros, né, perdão. Que os terminais tiveram que se reinventar, tem que seguir com as suas operações, né? Teve o momento do Covid também, que também foi um baita de um aprendizado. Acho que para todo mundo, né? A gente tinha que se reinventar, o Porto não parou. Né? Na empresa onde eu trabalhava, o Porto não parou. A gente conseguiu, assim, os trabalhadores assim, se engajaram, a empresa se preparou, deu todas as condições necessárias e o desafio era o novo normal, né? Você trazer as pessoas para o novo normal. Tem pessoas que encaixam, outras demoram um pouco mais. De aglomeração, de estar falando sem máscara. Então, assim, tu tinha um trabalho de conscientização muito forte. E isso, mentalmente, pesa. Não por só o gerente, mas para coordenação, supervisão, que está ali no front, no dia a dia. Quando mais você estava na época da pandemia, tinha quantas pessoas na tua equipe que você era líder imediato? Quase 1000. Moleza, né? Todo mundo tem que usar máscara. Eu acho que assim, quando vocês falam assim, quais são os mais desafios? Os desafios foi a questão de relações interpessoais com o time. Sim. Você tem que deixar o time engajado, né? Você tem que dar a condição para que o time esteja engajado. Tem que trazer o time para o propósito do negócio, né? As pessoas têm que entender que ela não está fazendo pelo Marcelo Falcão, ou favor ou contra, mas para o negócio. Né? Existe uma bandeira. Hoje eu tô lá, amanhã eu não estou, né? Se então, a empresa ganhar, todo mundo ganha. Exatamente. Se a empresa crescer, todo mundo cresce. E assim, por isso que eu faço analogia com a família, né? Na família não tem unanimidade, né? Imagine com 1000 pessoas. Passa mais tempo com os colegas que com a família. Exato. Então, assim, os perrengues são esses, mas foram perrengues bons. Hoje, qual que é o teu papel, o tamanho do time? Como que é a hierarquia lá? Hoje eu tô numa situação diferente, não vou dizer melhor ou pior, assim, menos desafiadoras ou não. Porque eu tomava conta de 1000 pessoas, né? Mas eu tinha uma 1000 pessoas no passado. Só isso. Só que, assim, eu tinha uma estrutura diferente, né? Então eu tinha foco em execução operacional. Hoje, na Eldorado, eu tenho aí... Mas as 1000 estavam imediatamente abaixo de você? Não. Eu tinha 5 equipes com coordenação, supervisão, facilitadores, né? Isso aí... Tinha um time robusto que me apoiava. Hoje na Eldorado, eu tenho cerca de 140 funcionários próprios, né, vinculados, né, assim, na linguagem do Porto. Mas também a gente trabalha com mão de obra avulsa, tanto no armazém como nas operações de cais. Né? Qual percentual da mão de obra que é avulsa? Só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 2000 pessoas avulsas rodando durante um mês. Na empresa, né? Porque existe uma sazonalidade, né? Eu tenho dias que eu tenho só a operação de armazenar, tem dia que eu tenho os dois, enfim. Mas assim, todo dia rodando comigo, são 140 pessoas. Mas qual é a diferença do passado? É desafiador manter eles alinhados em relação à mecânica do processo e tudo mais. É por isso que eu falei assim, é mais complexo. Às vezes a quantidade não é tão complexa quanto, né? Quando você tem uma equipe menor. Mas também hoje eu sou responsável, né? Estou responsável não só pela execução operacional, pela unidade como um todo, né? Desde RH, segurança do trabalho, patrimonial, financeiro. Né? Agregou outros chapéus. Exatamente. Tem outras coisas que para mim também está sendo bastante desafiador, né? Eu fazia em outros lugares, mas não com o tamanho que é hoje. Hoje, assim, eu venho aprendendo aí com o time. Eu falo pra turma que eu tô lá pra não atrapalhar, né? Tá que nem o governo, né? Quanto menos atrapalhar, melhor. Eu não tô pra atrapalhar. Vocês, qual o sucesso do negócio? É você ter um time bom, né? Abaixo de você. É isso. É igual time de futebol.
Tu tem que saber as peças certas, né? Tem que respeitar a habilidade de cada pessoa, né? Que Não tem melhor, não tem pior. Né? Tu tem que enxergar a habilidade de cada pessoa. Tem um cara que é bom na direita, outro na esquerda, eu não vou inverter a posição, né? Então esse é meu papel, ter essa habilidade e dar a condição de desenvolver para que o time rode. Assim, meu papel é eu estar tranquilo, tá podendo estar aqui conversar com vocês e lá, tá rodando a operação. Tá rodando, então, não parar de trabalhar. Se tiver algum perrengue, eu desligo o telefone, eu sei que tem alguém lá que vai tratar da situação. Sim. Porque o time é maduro, né? Tem que saber delegar, né? E tem que ter um time maduro. Quais são as dicas para formar esse time maduro? Porque isso é uma dificuldade para escolher as pessoas, que competências que você avalia. Assim, muita gente que trabalha na área operacional tem esse desejo, né, de alcançar um posto de liderança e tal. Que dicas que você dá para os seus funcionários e que você daria para quem tá com essa visão? Assim? O profissional do RH pode até discordar de mim. Ele polêmicas. Exatamente. Eu vou muito mais pela experiência do que pela ciência em algumas coisas, né? E eu aprendi na minha vida que o profissional ele tem que ter 3 coisas. Uma delas é percepção, é a maturidade que traz isso, ética. Isso é de berço, uma empresa que ensina. Valor, né? Valor. Exatamente. Aí tu tem que ter com a maturidade durante o processo, com algumas pesquisas, você conversa com um colega, Ellen, trabalhar onde, Ellen? Na T2S, você vem aqui, Ricardo. Aí você vai conhecendo as pessoas. Tem que ter esse processo, não tem como não ter. Tem que ter conhecimento e energia, né? Porque se tem uma pessoa, se não tem ética, tá fora. Eu falando como Marcelo. Se tem conhecimento e não tem energia, ela vai fazer a coisa certa, mas não na velocidade que a empresa precisa. Se tem o inverso, ela vai fazer na velocidade que a empresa precisa, mas tudo errado e tu tem que refazer. Então tu tem que ter essa combinação. Habilidade e conhecimento. Exatamente, tem que ter essa combinação. Tendo essa combinação, é lógico. Feito isso, aí você, né, começa a destrinchar outros itens, né, outras premissas, né? A experiência profissional conta. Para mim, assim, a pergunta que vocês me fizeram é algo que eu quais são os seus perrengues? Nessa tua experiência profissional, quais foram as dificuldades? O grande profissional é aquele que passa por dificuldades, né? E aprende com elas, né? Quem navega em mar calmo não é bom marinheiro. Não tem bagagem. Não se desenvolve em zona de conforto, né? Exato, não é a culpa do profissional, né? É a vida que levou ele a isso. É como ele reage aos desafios. Exatamente. Né? Então, assim, quando você vê com uma pessoa que, né, teve bastante desafios, ela tem maturidade. Né? Tu tem que ter uma habilidade. Hoje, no mundo corporativo, acho que talvez assim no mundo como um todo, com tudo que a gente vem vivendo, problema climático, segurança, incertezas. Sim. Você tem que ter uma habilidade emocional muito grande. Olha aí. Para quem está assistindo e quer trabalhar na área, né? Conhecimento, habilidade e atitudes e valores, né? Essa questão de emocional de é ética. subestimada. Né? Inteligência emocional, tem que ter, né? Tem que ter equilíbrio, né? Exato. E assim, e antes disso tudo, né? A pessoa precisa... Eu gosto de contar história com H, tá? E com I, porque tem uma história... Isso. O meu pai, ele sempre falava assim pra mim, ele estuda. Tá, estuda o quê? Quero saber, estuda. Hoje, né, para os meus filhos, eu tenho 3 meninos, né, eu falo com mais detalhe. Estuda tecnologia. O que tu quer pra vida? Estuda isso, faz isso, faz aquilo. Eu já dou uma direcionada. Então, assim, o que eu posso falar pra turma que tá querendo entrar no segmento, né, e talvez esteja um pouco desnorteada? Acho que o básico de tudo, você tem que fazer uma graduação ou quem já tem graduação, uma especialização na área. Existem diversos... Hoje tem uma gama de cursos, assim, inclusive cursos gratuitos, né? Existem fundações, instituições que tem que estar buscando conhecimento. Eventos que tem sobre essa questão. Se você tiver a oportunidade de ir, vá. A troca de experiência é bacana. Uma segunda língua. Isso é um exemplo. O inglês hoje, ele já não é mais necessário, ele é obrigatório. É o mínimo. Uma segunda língua estrangeira está se passando a ser desejável. Daqui a uns 5 anos vai ser necessário e obrigatório. Eu vou dizer o mandarim. É uma delas, cara. Assim,
Na minha época, tu tinha que falar mal e mal bem o português. Uhum. Né? E é tão acessível hoje, né? Assim, Exato. Formação, cursos, línguas, tem que ter. aplicativo gratuito, idiomas. E eu falo muito pra minha turma, eu sou muito brincalhão, né? Eu falo sério, mas eu também brinco muito, porque eu gosto de deixar, às vezes, o ambiente leve. E eu falo pra turma que é o seguinte, eu falo assim, a gente tem que fazer do nosso ambiente de trabalho e da nossa vida uma diversão. Algo leve, a gente tem que ser feliz. Se a pessoa não acha que aquilo ali vai fazer ela sofrer, não faça. Busque algo que traga prazer no que você Isso vai fazer. é um sábio conselho. Né? Que assim, você vai se tornar um profissional diferente. É o que eu falei agora no início da nossa conversa. Se eu fizesse direito, né, me formar, tivesse tirado a OAB, fosse trabalhado advogado, na área. talvez eu me frustrasse. Sim. Ia ser um profissional meio amargo, talvez. Sim. Né? Então assim, a pessoa ela tem que saber o que ela quer fazer, o que traz prazer para ela. Porque o prazer ajuda na assimilação de conhecimento, de buscar conhecimento, de se preparar para a vida profissional. Quando ela se dedica naquilo, né? Assim, eu não sei se esse meu conselho é muito bom, mas assim, é o que eu falo para meus filhos. Perfeito. Né? E você comentou de tá atento aí, tá tendo mudanças climáticas, tá tendo atento à questão da segurança e tal. Com relação a mudanças climáticas, a gente adora puxar o papo para a parte de sustentabilidade, ESG, né? Que tá tão na moda agora. E às vezes alguns alunos falam, professora, mas terminal de celulose não é ruim, que tá tirando árvore, etc. Vocês já foram questionados sobre isso? O que o pessoal fala sobre celulose e o desmatamento, por exemplo? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? A gente porque tem alguns mitos, exatamente. Exatamente, já nasce sustentável. E muitos materiais que antes eram feitos de plástico, agora estão sendo feitos de celulose. Boa pergunta, o próprio canudo, né? Vários produtos que era plástico de uso único, agora é feito à base de celulose. A matéria-prima do teu produto consome o carbono que vocês gastam? Exato. Né? Não, foi uma boa pergunta, né? Porque se vocês me deixarem, você vai ficar falando aqui de mim o resto da vida. Assim, né? Uma empresa de celulose, ela já nasce sustentável, porque ela está plantando árvore, né? E aí a Eldorado, como premissa, ela planta onde não tem árvore, né? Em ela tem que área que não tem... Ela tem a questão de preservar a área nativa, né? Ela tem como premissa isso. Sim. Só para você ter uma ideia, é bom tem contar a Tem história. um tipo de árvore específica? Né? A Eldorado, ela planta eucalipto. Mas acho que celulose é só eucalipto ou tem outro? Não, tem de pinos, tem outro tipo de árvores que a celulose ela tende para outro tipo de produto, né? Então a celulose da Eldorado, a árvore é eucalipto, né? Então a gente dali extrai a fibra curta, que é para materiais mais flexíveis, fácil de rasgar, não é caixa de papelão, é um papel toalha, né? Então a gente, respondendo a tua pergunta, ela já nasce sustentável. Então assim, o que a gente resgata de gás carbono, a gente já tem, em questão de oxigênio, 12 vezes mais do que você resgata. Porque qual é o produto? É árvore. A árvore tá lá. Tá lá consumindo gás carbônico, gerando oxigênio. Sim. Então, assim, são quase 300 mil metros quadrados de hectares, né, de área. E melhor ainda, produz oxigênio aqui no Brasil e manda papel para queimar lá para Europa. Não, e eu acho que é bacana a pergunta, né, para desmistificar a questão da celulose, né? Falando como Eldorado, a nossa celulose, o Brasil é o maior exportador de celulose. Não é produtor de papel, é exportador de celulose. Né? A celulose da Eldorado, metade dela é exportada para a Ásia, a outra metade entre a Europa, Estados Unidos e a América do Sul. Isso me gerou uma outra pergunta, mas depois eu faço. Então, assim, a nossa celulose, que é fibra curta, ela tem para 4 segmentos. O papel, que é de escrita, né, impressão, sulfite, caderno. Papéis especiais, que é para, um exemplo, passaporte, aquele ticket da maquininha lá do cartão de crédito. O cupom, né? O cupomzinho, exatamente, da bobina. Isso aqui, ó, a gente acha que é de madeira, né? Essa forração aqui, né? Tem celulose também. A folha aqui? Essa folha, que fica em cima desse aglomerado, né? Fórmica. Exatamente. Esse papel aqui, assim... mas o principal, né, desses 50%... Ah, tá. Você tá falando aquele do aglomerado. Aqui tipo, eu não sei qual é o tipo de madeira que tá aqui, mas assim, mas você tem aqui é compensado. Mas você tem um revestimento aqui em cima. Sim. É celulose. E o principal deles é para materiais, né, de higiene pessoal. Um exemplo, papel higiênico,
papel toalha, aquele papel que você faz para fritura. Então, assim, a Ásia é um dos maiores consumidores desse tipo de celulose para poder produzir esse tipo de material. Isso, então, aí deixa eu já te perguntar isso. Vem se discutindo nos últimos eventos aí que eu tenho participado a questão da industrialização no Brasil, as intenções do governo de criar zonas industriais dentro da área portuária e coisa e tal, né? O que precisa? Vocês são donos de toda a cadeia, né, de produção da celulose, né? E são do grupo JBS, né? Inclusive. Do JF. JF. A JBS é o... exatamente. A JF é dona da JBS. A JF é a holding, a JBS é da proteína animal, né? É um segmento dentro do grupo. Entendi. E aí, o que precisa para desenvolver essa indústria nacional? Por que a gente tem que mandar a celulose para lá, para ser industrializada? Depois a gente importa o papel. Não sei se a gente importa o papel pronto lá. Mas deve importar, né? Deve importar ou o insumo ou o papel, né? Geralmente tem uma fábrica lá no Amazonas que pega, a gente exportou a matéria-prima, trouxe alguma coisa, eles montam lá, né? Embala e vende para cá. Por que a indústria interna aqui não desenvolve? Vocês são donos da indústria lá fora também? Não. Nós somos o exportador. Nós plantamos, produzimos a celulose e exportamos. Né? E quando eu falei em mercado interno, existe a venda, né? Algo, né, em torno de 15% da nossa produção. Para a indústria nacional. Quando eu falo em mercado interno, seria a América do Sul, né? Então tem alguns países da América do Sul que a gente... Brasil mesmo tem? Também tem. Existem outras empresas que produzem a celulose e produzem o papel. Que botou na cadeia também. Exato, tem a cadeia mais ampla. Exato. Mas a gente produz nosso próprio papel? Tem empresas que produzem o próprio papel. No Brasil? Mas assim, no Brasil. Só que fora os Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos, ele produz a celulose e produz o papel. Então, assim, a cadeia ela é completa, né? Mas aí vem a complexidade daquilo que você falou do governo não atrapalhar, né? Porque, por exemplo, para Eldorado que exporta celulose, tá ganhando 5 vezes mais porque tá ganhando em dólar. Para ele vender aqui dentro, né, tem que ver se vai ser interessante vender para uma indústria aqui dentro. Então teria que ter incentivos fiscais para industrialização mesmo. O dólar que a China paga para ela comprar essa celulose, transformar em papel e exportar para receber também em dólar, a gente podia fazer aqui. Né? Então a gente sabe que tem um custo Brasil, a produtividade é baixa aqui. E quando a gente fala que a produtividade do brasileiro é baixa, não é porque o brasileiro é improdutivo, é porque todo o sistema é improdutivo. Né? Existe uma complexidade, né? Começa que o teu salário custa o dobro, né? Porque o governo pega... Então, essa conta entra, né, no... Eu acho custo que assim, Brasil. Se a gente for analisar a sua pergunta, né? O Brasil, ele é do agro, né? Sim. Ele é um celeiro. Ele é um celeiro. Fazenda do mundo, né? É um celeiro. Então, existe uma prioridade. Existe espaço para industrializar? Existe. Agora, a gente precisa entender quais são... Exatamente. Tem que ter uma política de governo, tem que ter incentivos, né? Tem que entender o todo para ver se faz sentido. O problema é que o povo planeja para 4 anos, não planeja para... né? É uma coisa que precisa de um tempo, né? Um planejamento de uma área industrial, de um setor, Exato. E assim, a gente não fala só da celulose, né? Você pode falar de maquinário, né? Nós somos os maiores exportadores de commodities, né? Café, açúcar, minério. Em todo caso. Aí vem a chapa de café. Vem a chapa de aço de lá para cá, vem o maquinário de lá para cá. Né? Assim, existe espaço. Sim. Agora tem que ter uma política de governo, tem que ter incentivos, né? Tem que fazer sentido você... Espaço tem? Mão de obra tem? Pro empresário, tecnologia né? tem? Tecnologia não, né? A gente tem que importar. Não, mas tem Sim, então tem de trazer para poder disponível. Quando eu digo ter, disponível, não no Brasil, mas tem disponível para você tocar um negócio, né? Às vezes a impressão que eu tenho é que não precisava nem dar incentivo, era só parar de atrapalhar, né? Não, porque é muito imposto, né? Você quer montar uma indústria, para você trazer digo uma incentivo, máquina tipo, importada, tirando as uma travas. fortuna de A máquina tributária ela é pesada. E quando você tem algum mecanismo de incentivo, ele é extremamente complexo e muitas vezes incerto. Exato. A gente mudou, a T2S era na Praia Grande, né? Aí, em alguns eventos, conversando com a secretaria de Santos, eles, não, vamos para Santos, fica lá, tinha uma lei de incentivo aqui em Santos. Aí a gente leu a lei, encaixava, né? Tinha todos os atributos, não, beleza, né? Vai reduzir um pouco o imposto do ISS e tal, melhor, a gente consegue fazer um preço melhor. Mudamos para cá, investimos em escritório e tal, não sei o que lá. Quando chegou o mês de entrar com o pedido na Secretaria de Finanças para pegar a lei,
Mudou. Não mudou não. Só falaram, não é bem assim. Não encaixa. Não. Tem que ser lucro real. Cara, mas não tá escrito isso. Mas mas é. Então, aí às vezes, imagina só, você investe numa incerteza do caramba, os teus, principalmente quando é uma coisa mais inovadora. Quando tem um modelo para seguir, né, que você já tem uma indústria de alguma coisa aqui, você quer fazer uma igual, beleza, você já tem uma referência, né, um exemplo. Sim. Agora, quando você quer, né, fazer uma fábrica de papel que não tem aqui, você tá lascado. Fazer do zero aqui no Brasil é complicado. Existe, né, a gente observa, né, existe indústrias que estão numa determinada região, fecha aqui e abre numa outra região do próprio Brasil, né? Então, assim, não faz muito sentido, né? Na minha cabeça, a distribuição dos negócios tinha que ser por oferta de mão de obra, né? Peraí, vou instalar onde? Onde eu tenho oferta de mão de obra que eu posso preparar, qualificar, onde já está estagnado, eu não vou abrir ele. A questão tarifária, impostos, não deveria ser a barreira, né? Não deveria ser a barreira, né? E onde você vai dar crescimento, né, para a região. Sim. A gente vê Manaus mesmo, né? Assim. Caramba, meu. Os caras pegam no meio da floresta amazônica um continente, para chegar lá de navio. E resolve fazer uma zona franca lá. Tudo que eles economizam com incentivo, eles gastam com transporte, exatamente. E com o tempo que demora e tal, né? Você falou um negócio de segurança, né? Quando a gente fala segurança no nosso país, é segurança de tudo, né? Segurança das pessoas, segurança jurídica, segurança tributária. Pode crer. É um desafio, né? Aproveitando que você falou de segurança, esse episódio vai ao ar dia 11 de setembro, que é um dia marcante na segurança de portos, né? Portos, aeroportos, fronteiras. O SPS Code que foi criado por causa exatamente, né? Para os marujos novatos que não são dessa época, que antigamente na sala de aula a gente falava, onde você estava no 11 de setembro? A gente lembrava exatamente onde estava. Hoje eu pergunto, o aluno fala que nem tinha nascido. Eu falei, meu Deus, né? Tô ficando velho. É verdade. 11 de setembro de 2001 foi o ataque das Torres Gêmeas, né? Nos Estados Unidos, faz só um tempinho. E aí, a partir desse evento, começou a reforçar-se, né, as seguranças nos portos e aeroportos. Como você já está na área há muitos anos antes disso, você viu grandes diferenças da segurança como era antes, como passou a ser nos portos? O que mudou? O que você viu acontecer que hoje seria um absurdo e daria demissão? Por exemplo? São 3 momentos, né? Assim, antes, né? Tinha muita fragilidade, né? E os portos, aeroportos são entradas e saídas, né? De mercadoria, pessoas. Sim, né? O acesso era muito mais livre, né? Exato. A segunda etapa foi o durante, né? Quando se aplicou a regra, assim, foi um negócio assim, insano, né? Até você entender até onde se aplica. Então, assim, houve um exagero em alguns momentos, né? Teve um choque de cultura. Exato. Eu estava acostumado com aquilo e de repente... Sim, tem gente que subiu a régua demais para algo desnecessário, outros de menos para aquilo que era necessário, mas faz parte, né? Faz parte. Hoje as coisas são muito mais equilibradas e, assim, se você me perguntar, é necessário, né? Assim, o mundo portuário já está acostumado a conviver com essa norma, né? Esse regramento. E nos dá o quê? Garantia, né? De você trabalhar de uma forma tranquila, né? Porque tem é idêntico, a gente fala security, né? Que é a segurança do patrimônio, e o safety, né? Que é a das pessoas. É a mesma coisa. Quando você tem um ambiente que tem controles de segurança patrimonial e segurança da pessoa, você consegue produzir mais e trabalhar com mais tranquilidade e fazer o seu trabalho com uma forma muito mais tranquila. Eu passei pelas 3 fases, o antes, o durante e o depois. O durante foi o mais difícil. O antes, você já estava habituado com aquilo, né? Tem fotos antigas, né, de trabalhadores do Porto de Bermuda, né? Era outro... eu participei de um evento na FENOP, eu não lembro, foi em setembro. Foi em setembro, não? Nem lembro, uns 2 meses atrás. A gente teve um painel falando de segurança, né? Eu participei. E eu gosto de contar muita história, né? Estava se falando da Tô aguardando essas histórias. Da curva, né? De mudança, né? Das operações portuárias. Eu falei assim, pô, gente, tudo que vocês falaram aqui me recordei de alguns momentos. Eu cheguei a ver trabalhador portuário pendurado, que nem um Tarzan, em cambão. O que é cambão? É uma barra de ferro onde você tem os cabos e você prendia no container com cabo. Você ia lá e encaixava no lock. Então, o trabalhador ficava pendurado. E quando você tinha que mudar de uma bay para outra, né, de um porão, né,
mudando o linguajar de um porão pro outro, o trabalhador não descia. Ele é no pulo, né? Não, ele se pendurava. E pra mim era uma visão mais normal do mundo. Normal. Era normal. Hoje, se eu vejo um negócio desse, eu desmaio, né? De medo. Não, pra você ver como que muda a cultura, né? Então, assim, a gente evoluiu muito nessa questão de segurança das pessoas. É que nem o né? cinto de segurança, lembra? Perfeito. Ótimo exemplo. Época, né? A gente, acho que você também, né? Quando eu comecei a dirigir, era lei, mas ninguém usava. Ninguém usava. É isso aí. Caramba, aí quando ficou obrigatório, eu quase comprei a camisa do Vasco pra não me pegar, porque eu esquecia. Não é nem porque eu queria, não é, eu até entendia, não, pô, é legal, tá certo. Mas eu esquecia, tu não tá acostumado. Tu tinha dificuldade de dirigir com cinto, né? Hoje você começa a dirigir, né, sem cinto, automático. Caramba, tem alguma coisa errada. Mas depois faltando. Mas quando virou essa chavinha, caramba, meu, foi difícil acostumar. É uma mudança cultural, né? E assim, a questão da segurança, da modelagem operacional foi isso. Sim. Eu via trabalhador pulando de uma vez para outra, assim, eles estavam errados, não era o que se fazia. Não, eu imagino a resistência que não deve ter sido, porque eles falaram, agora eu tenho que gastar 15 minutos para aprender um monte de coisa, né? Eles falavam da produtividade. Tá em plataforma de segurança, pode destravar a carga. Né? Mas assim, a briga do EPI diminuiu, porque o trabalhador sempre brigou contra o EPI. Não, hoje assim, eu vejo o trabalhador portuário... É mais consciente. Não, bastante consciente. Bastante consciente. Antes você via o trabalhador pegava o uniforme e cortava a calça para deixar de bermuda. Hoje não. Nossa. Não, hoje você vê, assim, eles são bem conscientes. Eles sabem que isso é pro bem deles, né? Eles têm que voltar da mesma forma que saíram de casa, né? Sim. Então, assim, hoje ele tá muito bem equalizado, você não... Assim, os DDS que você vê nas operações, eles participam. Diálogo diário de segurança. Exatamente. Eles pontuam. Assim, é uma outra página. Outra era. Outra página. E assim, hoje tá bom, amanhã vai ter coisa nova e melhor. E aproveitando o assunto, como é que tá a visão sobre a automação? Porque a automação é uma forma de garantir a segurança, né? Hoje em dia, podendo fazer operação remota, lá, como é que vocês estão lidando? Tem um sistema, você tem plano para... Tem um TOS diferente para celulose, né? Ou é TOS de mercado normal? Assim, eu vou falar de forma geral, né? Assim, quando eu falo em tecnologia, eu não gosto de falar só automação, né? Eu gosto de falar de melhoria e inovação tecnológica. O que eu tenho na minha cabeça, e eu falo para as pessoas que a gente discute esse assunto, a inovação tecnológica, ela é o seguinte: ela veio para melhorar a performance, ela veio para reduzir custo, ela veio para melhorar a segurança das pessoas, né? E ter um ambiente mais tranquilo. O que a gente precisa fazer, as pessoas às vezes ficam assim, é para perder emprego. Não, não é isso. Existem postos que podem deixar de existir, mas vão nascer outros postos. Eu sempre toco nesse assunto. Sim. É para te dar oportunidade de empregos melhores. Exatamente. Sempre, é uma condição diferente. A gente tem que estar se preparando para tal. Se não tivesse desenvolvimento tecnológico, até hoje tinha gente subindo em poste para acender a lamparina. Perfeito. Eu vou dar um exemplo do nosso negócio, né? A gente tem... por isso que eu não gosto de falar automação, eu gosto de falar de inovação. Por quê? Hoje a gente tem equipamentos, né? O nosso novo terminal fez 1 ano de operações, agora no dia 31 de julho. E nós trouxemos equipamentos de última geração, empilhadeiras. Ela opera sozinho? Não, opera com operador, só que uma condição diferente. Sim. Né? Com tecnologia que facilita a vida, mais confortável. Né? Exatamente. Com painel para que ele possa olhar o desempenho do equipamento, você tem telemetria. Legal. Mas remoto não, ele opera... Tem das duas coisas, né? Então as empilhadeiras de grande porte é tripulada. Já o pórtico, que é onde opera a ferrovia, eu posso ser tanto tripulado como pode ser de forma remota. Que legal. Isso é um ganho de segurança e questão de saúde. Sim. E de produtividade, né? Exatamente. Que remotamente, às vezes, ele pode dar conta de mais de uma operação. Perfeito. É por isso que quando eu falo assim, automação, eu gosto assim de falar, eu gosto de deixar mais amplo, inovação tecnológica. Sim. Porque senão o pessoal fala, automação, não vai ter ninguém, vai ser um negócio fantasma. Né? Porque a gente tem que estar se preparando para o novo. Não, então, eu já tive a oportunidade de visitar alguns terminais fantasmas. Isso é fantasma no pátio. No prédio administrativo tem andares inteiros com a galera da área de tecnologia que ganha mais. Planejando, monitorando. No ar-condicionado, sem perigo de vento, né? Projetando. Tem um monte de... uma galera lá trabalhando, entendeu? E com salários melhores. E assim, Ricardo, acho que quando a gente tá falando de mensagem da turma que tá entrando agora, né? Eu acho que esse é o momento de estar olhando para esse lado de tecnologia. Porque quem é que cuida de tecnologia lá?
que você vai me apresentar depois para... Não, eu te apresento. Tem o nosso gerente Luciano Aleixo. Eu te apresento, isso aí vai ser um prazer. Legal. Porque, assim, acho que é a mensagem, né, que tem que passar pra garotada, pra rapaziada aí que tá com sangue nos olhos para trabalhar no porto, indústria. Tem que estar atento às inovações. O que levava 10 anos na minha época, hoje leva 1 ano para mudar. Então, assim, as coisas são muito rápidas, né? O Covid veio para mostrar que nós temos, assim, uma capacidade de inovar muito grande. E assim, o que ele tem que estar na cabeça deles é o seguinte: isso aqui vai deixar de existir, mas vão aparecer coisas novas. E hoje, a geração, ele não quer mais fazer um trabalho braçal, como era o meu pai, como eu peguei também. Eu já bati sacaria. Eles não querem mais. Respeito. Sim. Mas então se prepare para ficar na cabine, para estar monitorando, para estar lá com fone de ouvido, controlando 1, 2 máquinas. Mas é isso mesmo, eles jogam videogame hoje para depois aprender a operar remoto. Justamente. Perfeito. Meu avô falava que, filho, estuda porque o lápis é mais leve do que a pá. Assim, assim, respeitando todo, mas assim, o mundo está evoluindo, né? O Flávio, ele conta isso daí pra gente, ele esteve na Coreia, você esteve também na Coreia, né? E aí ele traz, né, as experiências pro time. E ele falou assim, pô, fui na Coreia, eu não lembro qual foi o local que ele estava. Ele falou assim, tinha uma garotada de bermuda, tinha até cachorro. Assim, do lado. Eles tocavam a operação, assim. E as empresas, elas estão indo muito mais para a tecnologia porque a geração não está querendo mais fazer o trabalho braçal. E o correto é que o movimento não é só da empresa, o movimento é da geração. Sim. E é salutar isso, né? É respeitável isso. Claro. Cara, eu quero ter vida social, eu não quero estar machucando meu corpo, eu não quero estar suando, eu quero estar usando o intelecto. Deixa que o robô faz isso, né? Então, assim, então as empresas também têm um movimento para atender a nova geração. Eu tô ficando velho, daqui a pouco eu tô fora. Né? Então, assim, tem uma nova geração. Então, são essas duas entradas que estão levando a gente para inovação. Exato. E a rapaziada tem que estar atenta a isso. Né? Aproveitando esse assunto aí de inovação, de novas gerações. Últimas perguntas técnicas. Novas gerações e tal. E a inteligência artificial, como é? O quanto o pessoal usa lá? Tem uma pesquisa recente que saiu que 75% das pessoas admitem que usam no trabalho, mas metade não admite para o chefe. Agora, eu não sei em operações se ela é tão útil, porque ela é útil, né? A galera tá usando aí o ChatGPT, o Gemini, agora o Claude de novo, né? É útil e o pessoal tem usado, mas tem esse problema, né? Essa preocupação de se usar no ambiente de trabalho, porque a versão gratuita que a galera usa, ela não é privativa. E às vezes pode estar submetendo informação sensível da empresa. Assim, hoje a inteligência artificial, né? Eu vejo que ela é usada de forma muito modesta. Eu vejo se usar muito na parte de controle de acesso, né, da parte de SPS Code. Você diz de reconhecimento facial. A IA que já tem há um tempo, né? Exatamente. Mas reconhecimento de placas. Exato. Eu vejo muito mais nesse segmento. Mas assim, no dia a dia eu vejo de forma muito modesta. Mas também, né, assim, qual o receio? Meu entendimento. Qual o receio das empresas estarem avançando muito mais rápido nesse sentido? É o mau uso. Né? Hoje eu vejo mais inteligência artificial em redes sociais. Né? Hoje tu tá vendo uma foto, vai dizendo no Instagram, tu acha que a foto do cara não é mais a foto do cara, né? Então, assim... eu entendo que existe um certo receio. Mas internamente, você não percebe que o pessoal usa para revisar um e-mail ou para ajudar a escrever um e-mail? Parte administrativa. Ou às vezes preparar um texto ali para divulgar para os clientes. Mas assim, eu entendo que é possível usar mais. Mas assim, eu não vejo assim uma iniciativa dos negócios muito forte para usar. Né? Eu não sei se por receio, ou por despreparo, ou por confiança, né, no negócio. Sim. Não sei se, assim, eu não sou homem de tecnologia. Sim, tá? sim. É minha opinião particular. Vou vender o peixe o CNPJ. Agora. Vou vender o peixe agora. Assim, é uma tecnologia que muita gente está usando, principalmente quem trabalha trabalhos de escritórios, assim, ela pode ser muito útil para tudo que diz respeito à geração de texto, né? Mas você tem coisas legais nela na área de segurança que não estão usando, que é
análise de imagem. Você consegue fazer análise mais abstrata de imagem, sabe? Pegar uma câmera de segurança e a IA pode te avisar, olha, tem alguém ali perto daquele lugar e não deveria... A cor é diferente. Não. Ela fala, não, tem uma pessoa de azul ali, perto daquela linha amarela lá, ela não poderia estar ali. Né? Não deveria ter uma pessoa ali. Hoje você consegue a IA para fazer esse tipo de análise. Você consegue colocar ela, por exemplo, no gate... E ela pode olhar e falar, ó, o motorista tá fumando, ele não podia fumar não, sabe? Esse tipo de coisa. Então, ele desceu da cabine e ele não podia... Você consegue fazer log de eventos de coisa mais... Porque antigamente a gente tinha aquela IA que era para reconhecer placa. Para reconhecer o rosto. Então, hoje, para fazer esse tipo de análise, tem hoje e não estão usando. A gente tem um produto que é uma IA corporativa. É tipo um ChatGPT da empresa. Então, aí você disponibiliza para os seus funcionários e fala, não usa o ChatGPT não, usa ela, é igual, usa a versão paga do ChatGPT, usa ela, que pelo menos os dados são privados. Né? Sim, tá protegido, porque às vezes você pode mandar um documento para pedir uma análise daquele documento, e se é um documento sensível, você está mandando para o ChatGPT, capaz do conteúdo daquele documento daqui um ano aparecer nas conversas nas conversas com as pessoas. Aconteceu com a Samsung isso, né? É mesmo? Os funcionários da Samsung começaram a... Subir a gente documento. usa muito para escrever código-fonte, né? Não é 100%, mas ajuda. Ajuda pra caramba. Você pega, gera e você faz os ajustes e tal. E aí os funcionários da Samsung começaram a usar ele para mandar código, pedindo para revisar código, isso, não sei o que lá. Na próxima geração de treinamento, os códigos da Samsung começaram a aparecer. O pessoal faz um código assim. Aí o pessoal da Samsung começou, caramba, tá igual o da Samsung. Aí proibiram, a Samsung, né? Proibiu de usar, começou a usar uma própria. Até essa é uma preocupação que as empresas ainda não estão tendo, porque é muito novo, né? Sim. Então, eu acho que é isso que eu falei, né? Existe margem para se usar, mas eu acho que existe ainda um receio, né? Pelo desconhecido, ainda talvez. Muito desconhecido, né? Pelas empresas. Por isso que eu vejo muito isso nas empresas, na questão de acesso. Isso aí tá firme, mas em outros... Isso já é antigo, já é mais maduro, né? Exato, a pessoa já experimentou, já teve as dores, já outro tipo de IA, né? Mas eu enxergo assim que o pessoal assim, ainda tá muito acanhado. Mas eu acho que isso é uma advertência muito importante, né? Porque eu imagino que muita gente que assiste tá usando dados da empresa no ChatGPT gratuito e tá vazando dados da empresa. Tipo, analisa essa planilha para mim. Oi, você mandou uma planilha com, né, às vezes valores, nome de clientes, essas coisas. Sim, exatamente. E às vezes até coisas pessoais mesmo, né? É verdade. Às vezes tem gente que tá usando como terapeuta, e tá falando tudo ali, pô. Eu conheço a pessoa que pegou conversa com um crush e perguntou pro ChatGPT, a conversa na íntegra, se ele tava interessado ou não. Falou, não, ele tá te enrolando, não sei o que. Eu falei, gente, virou cartomante agora, o ChatGPT. Virou namoro da TV do Silvio Santos. Exatamente. Cuidado. Olha, Marcelo, infelizmente, nossa ampulheta já nos avisou que nosso tempo chegou ao fim. Nossa tecnologia inovadora nos avisou que nosso tempo chegou ao fim. Essa é infalível, mas essa não trava. Pode cair a internet, pode ter bug do milênio, que ela vai estar aqui. Mas antes da gente encerrar, tem que fazer a pergunta que todos os convidados respondem. Você já deve saber qual que é, né? Aquela pergunta... Não ficou capciosa. Até o fim no chegou até o fim do Teller? A pergunta que não quer calar é: quem é o Marcelo Falcão de bermuda e chinelo? Olha, eu sou uma pessoa... já tá com a resposta, ele já tinha preparado. Não, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito focado no trabalho, eu gosto de trabalhar. Workaholic. A minha esposa até reclama que acha que eu trabalho demais. Às vezes, final de semana, que eu tô mais tranquilo, eu pego o computador, preparo alguma coisa pra semana. Mas a esposa reclama de qualquer coisa. Então, assim, mas às vezes ela reclama com razão, né? Sou uma pessoa bastante família, né? Eu gosto de estar fazendo meu churrasco quando com não tá meus trabalhando. Filhos. Quando tá com meus filhos. Eu sou de viajar muito pouco, né? Assim, eu não sou de família... Mais caseiro. Eu não sou de família italiana, mas a minha família era de estar sempre reunida, almoçando na casa da avó. Então, assim, é uma característica que eu tenho. Às vezes a esposa até reclama que eu não viajo, mas eu gosto de família. Eu gosto de estar com meus filhos, eu gosto de estar fazendo churrasco, eu gosto de cozinhar. Esse é o mal de morar num lugar que é o lugar para onde as pessoas lugar de vêm viagem. passear. Então, assim, eu gosto de filmes, né? Então sugere uns aí. Os últimos aí que você... Netflix? Eu sou meio repetitivo em algumas coisas. A minha mulher fala assim, tu já assistiu esse filme mais 30 vezes. Eu gosto do Poderoso Chefão. E o vento levou... Caramba, quase. Quase. Tem alguns filmes assim, que aí eu falo, vou assistir um filme. Eu não posso dormir. Não, também não. Eu não posso dormir. Aí eu tenho que ter um filme que me prenda. Eu coloco no Poderoso Chefão, ela fala de novo. Ela não vou nem assistir, eu vou pro quarto assistir outra coisa. Exato.
Mas assim, sou uma pessoa família, né? Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa bem amiga, mas eu sou uma pessoa dura. Eu falo para os meus colegas de trabalho que eu trato eles como se fossem meus filhos. Meus filhos obrigo. Vai tomar bronca. Quando a gente quer o bem das pessoas, a gente briga, a gente se incomoda, sim, né? Verdade. A gente... Se preocupe quando a gente deixar de ser chato, né? Exato. Se deixar de ser chato é porque eu abrir mão falo de assim, você e não gosta mais. se eu já não tô assim. brigando, não tô ali tentando, é porque eu já desisti. Exato. Então, assim, eu trato o meu time, as pessoas que trabalham comigo, como se fossem meus filhos, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade com a minha equipe de trabalho, com quem está sob a minha responsabilidade, com o negócio. Então, por isso que eu sou, assim, uma pessoa... Se a gente colocar em percentual, eu sou 70% trabalho e 30% família. É assim, mas é o que me dá prazer, é o que traz o sustento, é o que traz o conforto para minha família. Eu vou seguindo. A família entende as oportunidades que eu tenho de estar com eles, eu estou. Tenho amigos, assim... que frequentam a minha casa, eu frequento a casa dos amigos, assim, eu sou de fazer jantar em casa, em jantar na casa, não sou de ficar saindo, dificilmente vocês vão ver em restaurante. Pra comer, come em casa. Eu gosto de estar fazendo mais a bagunça em casa, ou na casa dos outros, né? Mas assim, eu fui criado assim, eu gosto, me sinto bem, assim, gosto de trabalhar, eu gosto de estar encarando desafios, eu gosto do novo. Como eu falei há pouco tempo, assim, eu tinha a opção de voltar para o segmento que eu tava, celulose. Eu falei, vou encarar a celulose. Tá, assim, a minha vida, dá para escrever numa meia página, né? Mas é isso, eu não sou, acho que diferente de muita gente, não. Muito bom, muito obrigada pela sua participação. Foi agradeço. Excelente, o tempo voou, né? Não, obrigado. Quando lembrar de mais perrengues, avisa que a gente marca a parte 2 para você contar os perrengues ocultos desses 30 e poucos anos. Tem mais história, tem mais história. Tem um lado professoral aí que me colocaram, eu não contei. Pô, tá dando aula? Como assim? Não dou aula. Os amigos falam que eu sou professor, mas eu não sou professor. Eu, assim, tem algum sufoco, pô, ajuda a gente, eu vou lá dar aula. Já dei aula na Fundação Senep, já dei aula em algumas universidades. Mas assim, eu tenho alguns amigos cara, o que tá precisando? Eu vou lá e faço. Precisa de professor com experiência que explica assim, né? De forma que a gente entenda. Do mercado. Né? Exato, pra mim foi uma experiência bacana, mas assim, eu quero se um dia eu chegar nisso, eu quero me dedicar 100% a isso, né? Eu não quero quebrar galho. Então, assim, ainda não é o momento, assim, a operação demanda muito da minha pessoa, né? Então, assim, eu vou ajudando os amigos. Pô, vem aqui pra falar de um assunto, pô, vai lá. Não fala assim que eu vou te puxar pra dar palestra. Não tem problema. Se tiver agenda, eu vou. Não tem, eu gosto. É esse bate-papo. E com o aluno é isso aí. Exato. Falando a verdade nua e crua. Não, só as dicas que você deu já foi excelente para os nossos alunos. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço aí a participação aí. Estou à disposição. E vamos para a próxima, né? Por favor, marcar 2. Queridos marujos, então hoje recebemos aqui nosso querido Marcelo Falcão, que é gerente de operações. Gerente de logística. Gerente de logística e operações da Eldorado, que é uma empresa de celulose aqui, novinha, fez 2 anos agora, né? 2 anos de... Um ano de novo terminal, mas já tá aqui em Santos há mais de 10 anos. Olha aí, tá vendo? Então, celulose. Mas ele nasceu, na verdade, com uma carreira de estivador, né? Passou por vários terminais, tem essa carinha de novinho, mas tem mais de 30 anos de carreira, então contou aqui pra gente perrengues que passou, falou de um operário do navio fazendo a Operação Tarzan, pra você saber o que é, você vai ter que assistir até o final. Então acompanhe esse episódio até o final para conhecer as peculiaridades de Marcelo Falcão, beleza? Muito obrigada, gente. E não se esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal e curtir, né? Porque toda essa história aqui merece uma curtidinha ou um comentário. Se você trabalhou com o Falcão e tem perrengue para contar que ele não contou, comenta aqui pra gente, beleza? Obrigada, gente. Até a próxima.